E aí, bom dia. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Amém, que bom. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, As Cartas de João. Só para relembrar, na semana passada nós vimos um grande mandamento para nós, que nos dizemos cristãos. Vimos que é uma obrigação nossa e não uma escolha amar os nossos irmãos. Então, João ele é bem enfático nesses primeiros capítulos em demonstrar que nós devemos amar a Deus e também amar os nossos irmãos. E, inclusive, essa é uma das maneiras como nós demonstramos que realmente nos convertemos e que realmente amamos a Deus. É através da prática do amor aos nossos irmãos. E no trecho que a gente vai tratar hoje, se vocês já quiserem deixar aberto, 1 João 2, do versículo 12 até o versículo 17. João, ele vai continuar falando sobre amor, mas agora ele vai demonstrar um alvo que não merece o nosso amor. Ele vai falar sobre o mundo. Então, o imperativo vai ser negativo. Ele vai dizer, não amem o mundo. E, inclusive, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Ele vai demonstrar, através da exposição, através de argumentos, que o mundo não merece o nosso amor. Que é um grande desperdício a gente entregar o nosso coração ao mundo. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos ler o texto? 1 João 2, do versículo 12 ao 17, para quem ainda não abriu. Vai dar para passar aqui atrás. Então, vocês vão acompanhando ou em suas Bíblias ou aqui no telão. E ele diz assim, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa sessão ela é dividida em dois temas. Do versículo 12 até o versículo 14, João ele vai gastar um tempo encorajando os seus leitores, lembrando a eles das suas bênçãos espirituais e, de certa forma, os elogiando por causa da sua condição espiritual. E do versículo 15 até o versículo 17, após encorajá-los, João ele vai alertar os seus leitores quanto a um grande perigo, quanto a um grande inimigo, que é o mundo. Então, vamos lá, a gente vai tratar primeiro do versículo, vamos começar aí no versículo 12. Eu não sei se vocês observaram, ao fazer a leitura, que João ele faz referência a três grupos diferentes, né? Ele fala os filhinhos, ele fala dos jovens e ele fala dos pais. Então, alguns teólogos acreditam que João ele estava fazendo essa divisão por causa da idade das pessoas, né? Então, eles acreditam que era uma divisão de faixa etária. Então, ele estava falando a crianças, ele estava falando a jovens e ele estava falando a pessoas mais adultas, idosos. Mas a grande maioria dos teólogos não concorda com essa visão. Então, e foi o que mais fez sentido para mim, de que isso era uma divisão em relação à maturidade espiritual daqueles leitores. Então, assim como a nossa família é dividida, né? Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, né? Meu marido é um jovem ainda. Também sou jovem.
Assim como na nossa família há essa divisão, na família espiritual é a mesma coisa. Então, é normal que a gente veja níveis de maturidade espiritual diferente. Alguém que se converteu há pouco tempo, que conheceu Jesus há pouco tempo, ela provavelmente é um iniciante na fé, ela ainda está aprendendo sobre Deus. Então, isso não tem que ser um problema para nós, né? O problema é quando a gente se estagna, é quando a gente continua sendo a mesma coisa durante toda a nossa vida espiritual. Então, até para confortar o nosso coração em relação a isso. A vida cristã, ela é um processo, e assim como uma criança, ela nasce, ela cresce, ela amadurece, isso vai acontecer com a gente na vida cristã. Então, ele divide esse grupo em 3 classes, como eu falei. Ele vai falar os filhinhos, que seriam os recém-nascidos em Cristo, se a gente pode dizer assim. O que Paulo chama em suas cartas de crianças em Cristo. Ele fala aos jovens, que seriam cristãos mais desenvolvidos, e a gente vai ver que uma das marcas é a questão de como eles lidam com a batalha espiritual, que faz parte da vida cristã. E ele fala aos pais. E aos pais aqui não necessariamente são aqueles que têm uma idade mais avançada, mas são aqueles que possuem uma maior profundidade em Deus. Então, são cristãos mais amadurecidos. Paulo, em suas cartas, chama esses de perfeitos em Cristo. Então, vamos lá para o versículo 12. Eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia de vocês aberta, porque hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai tratar de um versículo, vamos para um outro versículo e depois nós retornamos, tá? Então, vamos ver primeiro o que ele fala aos filhinhos, que seriam esses que têm uma consciência mais básica sobre Deus. Os recém-nascidos na fé, eu posso dizer assim. Então, ele diz no versículo 12, filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E no versículo 14, na parte A, ele diz o seguinte, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Então, é interessante que João ele já começa com uma notícia que é uma verdade libertadora. Aos filhinhos, os seus pecados foram perdoados. É como se ele dissesse assim, ei, pecador, há salvação para você. Você encontrou o Salvador da sua alma. Então, olha que alegria em ouvir isso. E é uma das coisas que precisa fazer sentido para nós logo de cara na nossa jornada cristã. Enquanto a gente não se sentir realmente perdoado, enquanto a gente não sentir que o sangue de Jesus foi derramado por nós, a gente fica estagnado na fé. A realidade é essa. Então, essa é uma das primeiras notícias para quem inicia nessa jornada. E ele vai falar também sobre conhecimento. Se você observar, tanto aqui no versículo 2, no versículo 14, na parte A, ele diz o seguinte, vocês conhecem o Pai. E é interessante isso, porque ele está falando a filhinhos. Ele está falando a recém-nascidos na fé. E ele diz, vocês conhecem. É como se João estivesse dizendo, vocês conhecem a Deus como um Pai. E isso também é uma das noções mais básicas quando a gente inicia a nossa caminhada cristã. E é também uma das coisas que mais estagna pessoas em sua jornada espiritual. É não reconhecer a Deus como um Pai. É talvez ter uma concepção de Deus como o Criador de todas as coisas. Como o grande, o majestoso, aquele que está sentado em um trono, cheio de poder, de glória e majestade, mas ainda é um ser distante. Ainda é um ser que não se preocupa comigo. Então, enquanto essa chave não vira em nós, os outros atributos de Deus não fazem sentido para nós. Essa é a realidade. Então, conhecer a Deus como Pai é a base onde nós começamos a aprender sobre todos os outros atributos de Deus. Vocês querem fazer um exercício? Pega uma criança que seja extremamente apaixonada pelo pai. Se vocês quiserem, eu até empresto meu filho para vocês fazerem essa experiência. E peça para ela dar adjetivos do pai dela, para ela falar sobre o pai dela. E talvez ela vai te dizer, o meu pai, ele é lindo. Talvez nem seja tanto. Meu pai é inteligente, meu pai é forte, meu pai é esperto. E ela vai falar tudo isso para você com um brilho nos olhos.
Mas sabe o que enche o coração dessa criança de alegria? É pensar o seguinte: ele é forte, ele é esperto, ele é inteligente. E ele é o meu pai. Ele é o cara. Ele é aquele que eu tô junto o tempo todo. Ele é aquele que eu tenho o privilégio de ter na minha casa, de dividir a vida comigo. E nós precisamos ter esse sentimento em relação a Deus. Então, mais uma vez, essa questão da filiação e a questão do perdão dos pecados é a base para nós. E a verdade é, Jesus já conquistou isso por nós. Nós cantamos isso aqui hoje. Ele fez paz entre homens e Deus. Nós que antes estávamos afastados de Deus, estávamos caminhando para o inferno, hoje podemos ter comunhão com o Pai. Hoje podemos ser chamados de filhos. Hoje podemos nos deleitar na realidade de que eu não preciso fazer nada para que os meus pecados sejam perdoados. Jesus já fez isso por mim. E essa é uma notícia libertadora. E talvez, ao ouvir essas coisas, você pode dizer: essa não é minha realidade ainda, Natália. Talvez não seja. Eu ainda não consigo sentir que isso é uma verdade para mim. E eu queria te ajudar nessa manhã, liberando para você uma palavra profética. Vamos abrir aí em Gálatas 4, versículos 6 e 7. Eu acredito na palavra de Deus. Eu não sei vocês. Vocês creem no que a palavra diz? Então vamos lá. Olha o que Paulo fala. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Essa é a nossa realidade. Existe um Espírito que vive em nós e que o tempo todo nos lembra dessa realidade. Você não é desprezado, você é amado. Você não é rejeitado, você foi escolhido, você é filho e você é herdeiro de Deus. Então que a gente possa crer nisso. E como eu falei, a questão do perdão dos pecados e da filiação é o nosso primeiro passo na fé. Então, aos recém-convertidos, busque isso como a verdade da sua vida. Aqueles que já têm muito tempo de igreja, mas que isso ainda não é a verdade da sua vida, busque. Busque na palavra versículos como esse e medite nisso até que isso se torne uma verdade verdadeira dentro de você. E vamos ver o que João fala aos jovens. Então, os jovens, eles já seriam uma classe um pouco mais amadurecida, né? Então, eles ficam ali entre os recém-nascidos, né? As crianças na fé e os pais. E olha o que João diz para eles. Versículo 13, na parte B. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E no versículo 14 ele diz o seguinte: escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Então observem que essa classe ela tem algo de muito especial. Ela tem conseguido vencer o maligno, dominar o maligno. Então as suas batalhas, as suas lutas estão terminando em vitória. Pode ser que a luta termine igual o Whindersson Nunes quando lutou com o Popó. Vocês se lembram? Destruído, mas tá ali de pé. Pode ser que aconteça isso, mas está terminando em vitória. Essa pessoa está conseguindo resistir ao diabo. Isso é muito interessante. E nós não podemos desprezar essa questão da batalha espiritual em nossas vidas. A vida cristã é, sim, gozar de comunhão com Deus. É gozar do perdão dos nossos pecados. É ter relacionamento com o Pai. Mas nós não podemos desprezar o fato de que nós seremos perseguidos. Nós não podemos desprezar o fato de que nós vivemos em uma batalha espiritual. A partir do momento que você decidir que a graça te tocar e te convencer, que você der aquela meia volta,
você pode ter certeza que a sua vida não será tão fácil como era antes. Isso é óbvio. Você será perseguido. O inimigo, ele vai fazer de tudo para parar você. Tudo que ele puder fazer e que tiver ao alcance dele, ele vai fazer. O diabo, ele não é inimigo de Deus. Ele sabe que ele não tem força contra Deus. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele vai nos perseguir. E a realidade é que essa informação não tem que nos colocar medo. Mais uma vez, eu queria compartilhar com vocês uma verdade da palavra. E eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo, que está na carta de João, né? 1 João 5,18. E olha o que ele diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Que verdade libertadora. Ainda mais para nós, cristãos, evangélicos, que vivemos muitas vezes num grande misticismo. O evangélico é aquele grupo que mais dá poder ao diabo. A realidade é essa. A gente vive como se fosse o diabo que governasse todo mundo e não Deus. E tudo que acontece de ruim na nossa vida, a gente vai lá e dá glória para ele. E a realidade é que por detrás de todas as coisas que acontecem, boas ou ruins, está o aval de Deus. Então, se o diabo tocar em algo da sua vida, é porque Deus permitiu. Não é porque ele é simplesmente cheio de poder e pode vir e tocar em você. Então, existe um motivo e muitas vezes é para cooperar com o seu bem. É muitas vezes para te amadurecer. E muitas vezes não tem motivo nenhum. Se o seu carro quebra, se o seu filho fica doente, é porque você vive em um mundo que é cheio de pecado. E infelizmente a gente vai passar por isso. Então a gente precisa parar de dar essa glória ao diabo, porque o que diz aqui na palavra é que ele não pode tocar em nós. Ele só vai nos tocar com a permissão de Deus. E para ilustrar isso de uma forma que vocês consigam lembrar, imaginem os meninos aí que agora estão se reunindo sábado, né, para jogar bola. Vocês reunidos no próximo sábado, todo mundo lá, ali naquela espera, tirando time, e chega um convidado ilustre para jogar com vocês. E eu precisei da ajuda do meu marido para saber quem era o melhor jogador do mundo. É o Messi, né, amor? Acertei. E chega o Messi para jogar bola junto com vocês, na pelada de vocês. E vocês vão lá, dividem o grupo. Eu imagino a cara daqueles que vão ficar do lado do Messi. Uma segurança interna de tipo assim, eu nem preciso jogar bola. Eu não preciso nem me esforçar. Por quê? Quem é que está jogando no meu time? Cara, é o Messi. Eu estou jogando do lado do melhor jogador do mundo, então eu não vou fazer muito esforço. E talvez esse seja o único jeito do Wagner ganhar uma partida, né? Só se o Messi vier jogar no time dele, aí ele vai conseguir ganhar. Mas brincadeiras à parte, a gente está jogando do lado de Deus. Ele é o nosso Messi. Ele é a nossa camisa 10. Então, a segurança de resistir ao diabo não está em nós. Não está na nossa força, mas está em quem está jogando do nosso lado. Quem está do nosso lado, quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor. E é muito interessante isso, porque ele fala 2 vezes sobre essa questão de vencer o maligno. E esse versículo 14 tem uma verdadeira joia escondida para nós. Ele diz, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Sabe qual é o segredo da força desses jovens? É que a palavra de Deus permanece neles. Esse é o grande segredo deles. E nós precisamos ser esse tipo de gente.
que tem a palavra de Deus dentro de si, que guarda ela no seu coração. Nós precisamos aprender com Jesus. Quando a gente vê a tentação de Jesus ali no deserto, o diabo, ele falava mentiras e Jesus vinha e rebatia com a verdade da palavra. E a estratégia de Satanás não mudou. Ele vai continuar usando o engano e usando a mentira para te paralisar. Ele vai vir até a sua mente e ele vai soprar mentiras de que você não é filho, de que você não é amado, de que os seus irmãos não amam você, de que talvez você vai ficar parado nesse lugar para sempre, que você nunca vai evoluir espiritualmente, de que você é fraco. E ele te para através dessas mentiras. Por isso é tão importante que nós sejamos fortes. E o que quer dizer essa força? É estar cheio das Escrituras, estar cheio da palavra de Deus. Para que quando eu e você formos atacados pelas mentiras do Satanás, a gente pare e pense, não, mas não é isso que a palavra de Deus fala sobre mim. Eu acabei de ler em Gálatas, eu sou filho, eu sou herdeiro. Então, essa voz que está falando para mim, com certeza não é a voz do Senhor. Porque Deus não vai dizer algo contrário à sua palavra. E a gente aprende a ter a resistência. E não é à toa que Tiago fala que a gente precisa se aproximar de Deus. Se achegai-vos a Deus. Aí sim você consegue resistir ao diabo. Então, é necessário que a gente busque esse lugar de estar cheio das verdades do Evangelho. Para que nos tornemos fortes. E vamos ver o que João fala agora, a terceira classe que ele trata nesse texto, que é aos pais. Como eu falei, não necessariamente os pais são aqueles mais velhos de uma congregação, tá? Então, é uma descrição àqueles que são espiritualmente mais maduros. E talvez esse seja um problema muito grande em muitas comunidades, né? A verdade é que muitos líderes mais velhos não conseguem aceitar o poder da graça de Deus sobre aqueles que são mais jovens. Então, eles muitas vezes travam pessoas que poderiam estar se desenvolvendo, voando espiritualmente, simplesmente pelo fato de acharem que é o tempo de jornada com Cristo que vai fazer alguém maduro. Então, isso é desprezar a graça de Deus. Isso é limitar a graça de Deus. E é muito lindo porque a gente tem visto como que o Senhor tem agido através de pessoas jovens. Através de pessoas que não são anciãos. E como é nítido a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, é lutar contra Deus e não querer assumir isso, né? Que não é necessário tempo de vida cristã. O que é necessário é graça. E o Senhor escolher pessoas para uma missão e dar para ela dons, talentos, para que ela siga. E olha o que ele diz lá no versículo 13. Pais, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E na parte B do versículo 14, ele praticamente repete a mesma coisa. E ele diz, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Ele repete. E João usa a palavra conhecer 2 vezes para se referir a essa classe dos pais. Então, a gente pode dizer que uma característica deles é que eles são conhecedores. Essas pessoas são conhecedores de Deus. Elas são íntimas em sua comunhão com Deus. Mas sabe o que é interessante também? Se a gente voltar lá no início, quando ele fala aos filhinhos, ele diz o quê? Vocês conhecem o Pai. Ele usa a mesma palavra, conhecer. Então, todos nós devemos conhecer a Deus. Só que, inicialmente, nós conhecemos a Deus como Pai. É essa parte mais básica e que vai fazer toda a diferença da nossa vida. Não confunda básico com superficial. Não é a mesma coisa. E aqui ele diz que eles conhecem a Deus como aquele que existe desde o princípio. Então, provavelmente, João está fazendo uma referência à eternidade de Deus e à imutabilidade de Deus. Então, já são outros atributos. Então, é alguém que já tem essa questão dos seus perdões, do seu perdão de pecados
ok. É alguém que já busca uma íntima comunhão com Deus e que já tem certeza de que Ele é o seu Pai. É alguém que já tem uma maturidade nas batalhas espirituais da vida. Ele pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações como ele já passou um dia. Então, isso caracteriza essas pessoas que são amadurecidas espiritualmente. E vocês podem pensar, então esse é o auge. Cheguei aonde todo mundo quer chegar. Nath, se eu chegar nesse lugar, não preciso fazer mais nada. E aí é que mora o perigo. É um grande erro a gente achar que por causa da nossa maturidade espiritual, nós não precisamos mais conhecer a Deus. E essa é a realidade de muitas pessoas, depois de muitos anos de ministério, depois de muitos anos de jornada cristã, é chegar em um nível onde bate aquele cansaço e onde a pessoa simplesmente se acomoda, porque eu já li muitos livros, eu já fui em muitas conferências, eu já preparei muitos sermões, eu já ouvi muitos sermões, então não tem mais nada de novo para mim. Mas a realidade é que um Deus que é infinito sempre vai ter coisas novas para nos oferecer. Então, a nossa vida, seja nós filhinhos, jovens, né, ou pais espirituais, a gente sempre vai ter mais de Deus para conhecer. E uma frase que eu achei muito interessante no comentário do Dr. Thomas, ele diz o seguinte: quando alguém conhece a Cristo, a única coisa que pode fazer para avançar é conhecê-lo melhor. Não é à toa que a gente vai precisar de toda uma eternidade para conhecer a Deus, por causa da grandeza dele. Então, que esse sentimento não tome os nossos corações, sabe, irmão? Que nunca haja esse sentimento em nós de para que eu vou para a igreja para ouvir aquilo de novo? Eu já sei isso. Para que orar de novo se eu já conheço a Deus? Que a gente seja como criança nessa busca, sabe? De nos relacionar com Ele, buscando sempre um novo de Deus. Não nos acomodando com a rotina. Não nos acomodando com esse lugar de que eu tenho muitos anos de crente. Então, que o nosso coração seja de fato tomado por esse sentimento de que conhecer a Deus é o sentido da nossa vida, seja em qual nível nós estejamos. Então, após encorajar os seus leitores nesses versículos iniciais, João ele vai então começar a falar sobre esse grande inimigo dos cristãos, que é o mundo. E essa sessão ela continua e vai ser o que o Léo vai tratar semana que vem, vai falar de um outro inimigo, que são os anticristos. Então, hoje a gente vai se ater a esse primeiro inimigo, que é o mundo. Então, ele vai dar instruções de como deve ser o comportamento de um crente em relação ao mundo. Versículo 15. João diz o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a primeira definição que a gente tem que fazer é o que é mundo. Então, essa palavra mundo no Novo Testamento, ela pode ter dois sentidos diferentes, pelo menos. Então, pode ser um sentido físico, né, das coisas criadas, ou pode ser um sentido de um sistema mundial, de um sistema que é governado satanicamente. E é com certeza essa a intenção de João ao usar esse termo mundo. E eu separei para vocês algumas definições do que é esse sistema. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar. E lembrem daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem ouvido. A primeira delas é o seguinte: o mundo é um sistema de valores, prioridades e crenças que os incrédulos sustentam e que excluem Deus. O mundo é um sistema organizado que atua como rival de Deus. É um sistema moral e espiritual projetado para afastar pessoas de Deus. É um sistema sedutor que agrada a todas as pessoas, crentes e incrédulos, que exige a nossa afeição, a nossa participação e a nossa lealdade.
É um sistema espiritual de maldade invisível dominado por Satanás. Olha o quão pesado é isso. Depois dessas definições, fica claro para nós o porquê que João fala: não amem o mundo. O argumento de João é o seguinte: não tem como você amar o mundo e amar a Deus. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Então, se você se diz um crente, como você vai se relacionar com um sistema desse? Como você vai amar um sistema desse, que simplesmente te afasta de Deus? E a realidade é que essa influência, ela é muito sutil para nós. Nós recebemos a influência do mundo sem, às vezes, nem sentir. E isso, para mim, fica muito claro quando surgem questões muito polêmicas. Questões como agora está se levantando a questão do aborto. Questões como casamento homoafetivo, questões como pena de morte. Muitas vezes o nosso posicionamento em relação a essas polêmicas, ele é uma influência do que o mundo ensina. E isso fica muito claro nas nossas falas. Ao invés de ser uma influência do que a palavra diz sobre aquele determinado assunto, quando a gente vai perceber, a gente está comprando as ideologias do mundo, a gente está comprando as falas do mundo, mas será mesmo que não é melhor uma criança ser abortada do que talvez parar em um orfanato? E o crente começa a fazer questionamentos como esse. Será mesmo que não é melhor um bandido morto do que dar um trabalho para a polícia? E quando a gente vê a influência do mundo, ela está tomando o nosso coração e tomando a nossa mente. E a realidade é que nós não temos como amar a Deus e amar ao mundo. Não existe um meio termo. Se a gente está em cima do muro, o muro já é o outro lado. Essa é a verdade. Então, ou você é um cristão genuíno, que é marcado pela obediência, ou você é alguém em rebelião contra Deus e contra os seus mandamentos. Não é à toa que Tiago faz um alerta para nós, lá em Tiago 4, no versículo 4, se vocês quiserem abrir, ele diz o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, olha a escolha que nós fazemos ao abraçar esse sistema. Nós nos tornamos inimigos de Deus. É isso que a palavra diz. E há uma realidade sobre Deus que muitas vezes a gente não quer falar. É a realidade que Deus é ciumento. Ele tem ciúme de nós. Ele não quer que o nosso coração seja dividido. E como foi falado aqui nessa manhã, Ele não quer que existem ídolos no nosso coração que possam tomar um lugar que é só dele. Ele não se alegra com isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque Deus merece o primeiro lugar nos nossos corações. É por isso que Ele nos pede para que a gente o ame de todo o coração e que a gente o ame em primeiro lugar, porque Ele sabe o quanto Ele é digno dessa posição. Então é um grande erro a gente destronar Deus e colocar qualquer outra coisa, mesmo que ela seja lícita nesse lugar, porque Ele merece todo o nosso coração. Ele merece toda a nossa força. Ele merece toda a nossa devoção, simplesmente por quem Ele é. Versículo 16. Aqui, João, ele vai apresentar o que alguns teólogos chamam de tríade do mal. Ele vai mostrar algumas marcas que são essenciais na vida pagã. Quando você olha para a vida de um pagão, o que você encontra? São essas marcas aqui. Ele diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne,
os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse versículo e nas descrições que a gente vai fazer em relação a essa tríade, porque, ao meu ver, nunca houve uma geração que fosse tão atacada nessa área como a nossa. Então, essa questão do avanço da tecnologia, da disseminação da internet, faz com que a gente esteja exposto a essa tríade do mal o tempo inteiro. E a realidade é que tem muita gente que se diz cristão e que está buscando essas coisas aqui como um propósito da sua vida. E vai ficar claro para vocês ao eu descrever o que cada uma delas significa. Então, primeiro ele cita os desejos da carne. Os desejos da carne seria a cobiça da carne, em algumas traduções. Então, é o desejo da nossa natureza decaída e pecaminosa. Então, isso tem muito a ver com o estilo de vida que nós temos visto hoje. Pessoas que buscam em relações sexuais o seu prazer. O próprio hedonismo, que é essa busca desenfreada por prazer. São pessoas que vivem simplesmente para suprir os seus desejos. E elas vão fazer o que for preciso para que elas sejam saciadas. Então, o que move e o que guia essas pessoas, a luz, ou melhor, a treva nos olhos dela, é o que guia. E ela vai fazer de tudo para buscar esse lugar de ser saciada, de saciar esse pecado que há nela. Custe o que custar. Isso fica muito claro para nós ao ver as notícias que saem. A cada dia que passa, isso está mais claro, o quanto o sistema do mundo ele tem crescido e influenciado pessoas. Uma outra parte dessa tríade é o desejo dos olhos. E eu queria que as mulheres prestassem bastante atenção nessa descrição. E eu estou me entregando aqui nessa hora. A cobiça dos olhos. Desejo por aquilo que se vê pela forma exterior das coisas. Desejo pelo superficial. Nós, muitas vezes, mulheres, somos muito tentadas por isso. E eu sempre bato nessa tecla de redes sociais. Porque é uma das maneiras como nós somos tentadas. Às vezes a gente fica horas ali olhando um mar de futilidade e desejando um mar de futilidade porque é belo aos nossos olhos. E a gente cai igual uma patinha na mesma tentação que Eva caiu. O que diz lá em Gênesis? Que o fruto era belo aos olhos. Ele não era feio. Ele não estava podre. Ele estava bonito. Tanto que atraiu Eva. Então, muitas vezes, a gente cai nesse engano de se atrair por algo que é superficial. E a gente vai lá e morde o fruto e entra por um caminho de morte, por um caminho sem volta. Então, que o Senhor nos liberte dessa cobiça dos nossos olhos. Isso no geral, não só para as meninas, mas que a gente tenha essa sabedoria de realmente alinhar o nosso olhar. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos estar com o nosso olhar focado nele. E uma outra questão que ele trata aqui é da soberba da vida. E de verdade, quando eu li esse versículo e entendi melhor essa tríade, eu falei, gente, parece que João estava rolando mesmo um feed do Instagram. Olha o que ele fala sobre a soberba da vida. Ostentação dos bens. Ostentação de posses ou vantagens mundanas, disposição para se exibir e fazer as outras pessoas parecerem pequenas. É o que mais a gente vê as pessoas fazendo nos nossos dias. São carros de luxo, são viagens, são roupas de grife, bolsa de grife. Tudo para parecer que eu sou grande e os outros são pequenos. E o pior, a gente esperar isso do mundo e do sistema do mundo é o normal. Mas o pior é você ver crentes fazendo disso daqui o desejo de suas vidas. Eu vou trabalhar muito, se precisar, eu vou faltar à igreja domingo. Não tem problema em faltar. Para quê? Porque eu quero juntar dinheiro, porque eu quero trocar de carro para exibir o meu carro.
Ou porque eu quero fazer uma viagem dos sonhos e eu preciso expor isso para todo mundo. Eu preciso ostentar que eu sou melhor do que as outras pessoas. Sendo que nós fomos chamados como crentes para uma vida de simplicidade. Inclusive, é uma das disciplinas espirituais. Então, a gente não nasceu para se exibir para as pessoas com aquilo que a gente tem, com os nossos bens. E a gente também não nasceu para ficar perdendo tempo adorando pessoas fúteis e vazias. E há uma característica interessante que ele fala nesse versículo. Todas essas três coisas não procedem do Pai. Então, de forma nenhuma elas podem ser boas, porque a fonte delas é ruim. Nenhuma delas procede do Pai, mas todas elas procedem do mundo. Então, quando nos envolvemos com isso, nós estamos enchendo o nosso coração daquilo que é mundano. Versículo 17. Aqui João ele vai apresentar um outro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo. Então, o primeiro deles é porque todas aquelas coisas, elas não procedem do Pai, elas procedem do mundo, elas são mundanas. E o segundo motivo apresentado por ele aqui no versículo 17 é que elas também são passageiras. Ele diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse sistema do mundo, ele está dominando hoje, nos nossos dias, mas ele vai ter fim. Nós sabemos disso. Um dia tudo isso será destruído. E sabe qual é a única coisa que vai permanecer de pé? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Serão as únicas coisas que vão permanecer em pé. Então é por isso que vale a pena a gente colocar o nosso coração no Senhor e não nas coisas que o mundo nos oferece. Não é à toa que C.S. Lewis ele diz a seguinte frase: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então o mundo ele não merece o nosso coração. Ele não merece a nossa força. O desejo por atenção, o desejo por cobiça, o desejo por sucesso, a ganância, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, nada disso merece o nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar por aquilo que é eterno e principalmente por fazer a vontade de Deus, porque são essas pessoas que vão resistir até o fim. Então João é muito claro ao dizer o porquê nós não devemos amar a Deus. Amar ao mundo. O amor ao mundo, ele indica falta de amor a Deus. O amor ao mundo, ele resulta em consequências. É um caminho de morte, assim como aconteceu com Eva. E ele dura pouco, é passageiro. E também o amor ao mundo impede a nossa comunhão com Deus. Então que o Senhor nos livre, que Ele realmente trabalhe em nosso coração e nos ajude a nos libertar de tudo aquilo que ainda é mundano, de tudo aquilo que toma o nosso coração. Eu não quero enganar vocês, não é fácil lutar contra esse sistema. Porque nós estamos cercados por esse sistema. Como eu falei, quando a gente trata de todos esses temas que eu disse, há uma influência mundana em relação ao nosso posicionamento sobre isso. Quando a gente fala sobre o aborto, quando a gente fala sobre casamento homoafetivo, quando a gente fala sobre casamento, o mundo vai dizer: para que se guardar? Para quê? E se você casar com essa pessoa e você provar e você não gostar tanto dela assim, o que você vai fazer? Quando você fala sobre filhos, para que você vai ter filho? Filho é um negócio caro. É um negócio que dá trabalho. Para quê? Pega um pet e cuide dele como um filho. Então, como eu falei, não é um caminho fácil. Resistir a esse sistema vai nos custar muito.
Nós precisamos saber de que lado nós estamos. Nós precisamos saber o que a palavra fala sobre essas coisas para que a gente se posicione. E um conselho que eu queria dar para vocês. E o Senhor tem falado muito isso comigo nos últimos dias. E eu creio que isso é uma palavra para nós como comunidade. Ele não quer a nossa obediência simplesmente por obrigação. Ele está cansado disso. Eu sinto isso de verdade no meu espírito. Ele não quer a minha e a sua obediência por mera disciplina. Ele não quer que você esteja aqui nesse lugar, que você não falte um culto para que o seu pastor veja que você está sentado num banco e que você deu um check numa lista. Ele não quer isso. O Senhor tem falado comigo, eu quero que vocês encontrem prazer em mim. Ele está nos chamando para ser esse tipo de gente. Para ser como Maria, que a única coisa que ela queria é ficar aos pés de Jesus. Porque ele era a fonte de prazer dela. E o mundo, ele vai te persuadir. O mundo, ele vai mentir para você. Ele vai te dizer que o pecado é muito mais prazeroso do que Deus. Ele vai fazer de tudo para colocar isso como uma verdade no seu coração. E ele vai te iludir. E você vai se render. E quando você vê, você está nessa busca desenfreada pelo prazer e você está indo cada vez mais fundo nesse poço, nesse lamaçal, e você ainda não encontrou um lugar de prazer. Por quê? Porque o mundo não é a fonte. Nunca será. Deus é a verdadeira fonte de prazer inesgotável. A palavra diz que há delícias perpétuas na presença do Senhor. A palavra diz que há alegria plena na presença do Senhor. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa direção e começarmos a buscar um prazer no relacionamento com Deus, a gente vai continuar estagnado. E a gente vai continuar com um coração dividido em relação ao mundo, em relação ao pecado e em relação a tudo isso que nos atrai. E eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive essa noite. Eu lembrei aqui. Eu sonhei que eu estava em uma casa velha e tinha um chuveiro também muito velho. E por diversas vezes eu abria esse chuveiro e só saía dali barata e bichos, vários insetos. E eu abria esse chuveiro, fechava esse chuveiro e entrava em um quarto que era um quarto grande. E o Senhor foi ministrando comigo aqui que isso fazia parte da mensagem. E eu voltava para esse chuveiro, abria o chuveiro, continuava a sair bichos e mais bichos e mais bichos. E eu fechava o chuveiro e eu voltava para esse quarto nessa busca de prazer em outras coisas. E chegava um momento que aparecia uma pessoa nesse sonho com um capacete daquele pessoal que é minerador. E ela falava para mim assim, vem por esse quarto. E quando eu entrava era um quarto muito estreito, muito pequenininho, que só passava praticamente eu e ela juntas. E ela falava, aqui você vai encontrar pedras preciosas. Só que era apertado, era escuro. Tanto que ela tinha uma luz aqui para poder conseguir enxergar. Mas no chuveiro só saía barata, só saía inseto. Então, mais uma vez, o Senhor está nos convidando para encontrar esse lugar de prazer nele. Não adianta. 1000 relações sexuais fora do casamento não vão te satisfazer. Para de se iludir.
vídeos de pornografia não vão te satisfazer. A busca por uma vida fútil, cheia de ostentação, de grandeza, de sucesso que o mundo bate palma, não vai te satisfazer. A única coisa capaz de satisfazer eu e você é o Senhor. Nós só precisamos provar dele. A única coisa que a gente precisa. Venham e provem. Provem! E eu posso garantir que ele é bom. O que a gente precisa é entrar nesse quarto escuro, apertado, e procurar a pedra preciosa que é o Senhor. Que ele nos atraia para esse lugar. Minha oração é que ele não te dê paz. Senhor, não dê paz pra gente até a gente encontrar esse lugar. E eu queria encerrar aqui com um trecho de uma oração. De uma oração puritana que é denominada A Fé e o Mundo. E o autor diz o seguinte: o mundo é ardiloso em artimanhas, com seus disfarces encantadores, estendendo a muitos uma isca dourada, mostrando a tantos afeição delicada, que minha fé perceba toda a futilidade disfarçada e escape de toda a armadilha sedutora, vencendo e sobrepujando a tudo. Amém, irmãos.